porquê da importância desse conteúdo dentro da geografia. Pois bem, esse livro 3, ele vem exatamente falar a respeito da formação de representação e pensamento espacial, tá? Ele vem simplesmente nos colocar como o espaço geográfico ele foi transformado, como o espaço geográfico ele foi construído, né? Dentro de qual concepção, professor? Dentro do processo de regionalização, de formações das regiões, da formação dos estados, né? De como o país, por exemplo, ele é e como ele foi estruturado nas suas divisões de limites, divisas e fronteiras. Até uma pergunta que eu sempre gosto de fazer quando eu estou trabalhando nesse assunto. Os senhores sabem a diferença de limites, de divisas e de fronteiras? É importante saber disso. Tem muita gente que pensa assim, estou saindo do Maranhão, estou entrando em Teresina, estou passando pela fronteira. E, na verdade, não é bem isso. Vamos lá. Quando eu sair de um município, por exemplo, sair de Pedreiras e entrar em Lima Campos, eu vou passar por um limite. Pedreiras tem um limite. Depois desse limite, eu entro em uma outra cidade, seja ela Lima Campos, seja ela Bernardo do Mearim, seja ela Joselândia ou São Luís Gonzaga. São as cidades que a gente faz limite aqui com elas. Por exemplo, o limite de Pedreiras e Lima Campos é ali na Ponte do Insono. É o rio Insono que faz a divisão de Pedreiras e Trizidela do Vale. Desculpa, de Pedreiras e Lima Campos. Trizidela do Vale, o limite é a ponte, né? Entre o rio Mearim. Estava até esquecendo aí de Trizidela. Na verdade, Pedreiras faz limite com Trizidela. Trizidela é que vai fazer limite lá com Bernardo lá na frente. Mas, enfim. Então, limite é a divisão, vamos colocar assim, a separação entre um município e o outro. O limite. O limite é a separação de um município e de um outro. A divisão, né, a divisa, como a gente fala, a divisa é a divisa de um estado para o outro. Quando eu estiver saindo de um estado e entrando no outro estado, eu estou passando por uma divisa. No caso, a divisa entre o Maranhão, Piauí, a divisa entre o Maranhão, Pará, a divisa entre o Maranhão, Tocantins, tá? Então essa é uma divisa. Limite entre Pedreiras e Lima Campos, sair de Pedreiras entre Lima Campos. E fronteiras é quando eu saio do país e entro num outro país. A fronteira entre o Brasil e a Argentina, a fronteira entre o Brasil e o Paraguai, Brasil-Bolívia, Brasil, Suriname, Guianas, enfim. Quando eu saio do Brasil e entro num outro país, eu estou praticamente passando aí por uma fronteira. Por que eu falei isso? Limite, divisas e fronteiras. Porque é importante, né, a gente saber dessa linguagem, porque é exatamente ela que vamos falar um pouco, né, daqui para frente, tá? E principalmente dessas divisões. Então, vou fazer aqui, rapidamente, uma visão geral de todos os conteúdos que nós vamos trabalhar nessa unidade 3. Não precisa vocês me acompanharem agora, tá? Não precisa, só escutem. O que nós vamos estudar nesse volume 3, para que vocês criem entendimento de todo o assunto que nós vamos estudar na unidade 3, que é a reta final aqui desse ano de 2020, no caso do 7º ano de vocês, tá? Faço até uma pergunta aos senhores. Todos já têm o livro, já foram buscar o livro, o volume 3? Estou com ele bem aqui. Já tô com ele aqui. Perfeito. Quem ainda não foi, vai depois lá na escola para buscar, tá? Mas se todo mundo já tem, perfeito. Então, assim, pessoal, deixa eu fazer aqui uma visão geral aqui para vocês, tá? Uma visão geral aqui sobre o que nós vamos trabalhar nesse novo livro, nessa nova unidade. Como eu tinha falado, esse livro ele vem falar exatamente das formas de representação e pensamento do espaço. Milton Santos, lembra desse nome? Milton Santos, ele foi um grande, né, autor da
um grande autor da geografia, na verdade, um grande geógrafo, né? Milton Santos, ele basicamente trouxe a construção da geografia. E nesse assunto inicial, que fala sobre regionalização, nós escutamos bastante, né, a figura de Milton Santos dentro desse processo. Tá? Porque Milton Santos foi um dos maiores estudiosos da área de espaços geográficos, tá? Que é o pensamento espacial. Só para vocês terem um pouco de conhecimento a respeito de Milton Santos, olha esse texto que Milton Santos escreveu. Ele fala assim, sobre o espaço, né? Sobre o espaço que ocupamos. Ele fala assim, que as porções territoriais dotadas de informação competem vantajosamente com as que dela não dispõem. É até um questionamento interessante, porque Milton Santos ele vem colocar assim, que toda região ela tem assunto suficiente, mas esses assuntos eles não são estudados da forma como deveriam ser estudados. Então a gente acaba tendo pouca informação sobre os lugares que a gente conhece, tipo, a gente tem pouca informação sobre a nossa região de Pedreiras. Se eu perguntar para vocês, Pedreiras, economicamente, surgiu a partir de qual economia? Pedreiras, ela surgiu e se intensificou a partir da economia do arroz, do algodão, principalmente do arroz. Pedreiras foi fortalecida em bases de usinas de arroz. Se você rodar Pedreiras e região do interior de Pedreiras, você vai ver muitos lugares ainda que tem marca das usinas de arroz. Tá? Então, o que acontece? Nós estamos vendo a história, mas a gente não tem ela escrita. É isso que Milton Santos fala. Que nós temos o quê? Uma rica história, ali visualmente, nós estamos vendo a história, mas nós não temos ela escrita. Para que possamos pegar esse livro, ler, para que esse livro possa chegar em outros lugares do Brasil. Então, é uma rica história existente que está ali no espaço, mas que ela não é colocada, né, a público. As pessoas não conhecem aprofundadamente. Tá? Então, Milton Santos, ele exatamente gosta muito de falar disso. Tá? Gosta muito de retratar essa questão do espaço brasileiro, vamos colocar assim. E ele ainda coloca uma situação bem interessante, que eu queria falar um pouco mais sobre ele, para poder fazer essa observação geral do que nós vamos estudar nesse livro e assim poder entrar um pouco nessa parte de regionalização. Tá? O Milton Santos ele também fala a respeito do Brasil, né, das divisões do território nacional. Ele coloca também sobre uma visão aí sobre a questão das divisões brasileiras, né, das divisões regionais, que é o que nós vamos estudar, tá? E ele gosta muito de falar a respeito do Brasil. Mas eu deixo para a gente poder conversar um pouco mais sobre ele lá para frente, né, para a gente poder não estar aí direto aí nos envolvendo. Então, o que o nosso livro, né, volume 2, vai tratar? Então, veja bem aí, ó. Inicialmente, ele vem falar a respeito das regiões e regionalização do mundo, né? Como o mundo foi regionalizado. E o que seria esse processo de regionalização? Tá? A gente vai entender isso aí já já. Aí ele vem colocar as várias formas de regionalizar o espaço mundial. Isso aqui, pessoal, vocês podem até depois escrever no livro de vocês, quando ele fala assim, ó, as várias formas de regionalizar o espaço mundial. Ele está falando a respeito de algumas correntes, vamos colocar assim, correntes de divisões regionais. Quando eu falar sobre as várias formas de regionalizar o espaço mundial, eu estou falando de várias correntes que foram utilizadas para se criar o entendimento da divisão regional. O mundo ele foi regionalizado. O que significa a regionalização, professor? Significa a divisão. Então, quando eu falar em regionalização, eu estou falando em divisão. Então, o mundo ele foi dividido. De que forma? É assim que a gente vai entender daqui a pouco. Ele foi dividido de acordo com algumas características.
sejam elas físicas, históricas, sejam elas econômicas, ou sejam elas por meio da cartografia, né, por meio dos mapas, tá? E assim o mundo ele foi dividido. O Brasil ele foi criado através de regiões, de estados, de divisas que favorecesse, que melhorasse o nosso entendimento político, né? Como assim, professor? Entendimento político. A partir do momento que um homem divide o espaço geográfico, criando regiões, fica mais fácil para ele poder estudar, para ele poder planejar aquela região. É como, por exemplo, um bairro. Era muito mais complicado você gerenciar o bairro como um todo. Mas se for para você gerenciar só sua casa, é mais fácil. Porque eu sei onde está a minha casa, eu sei qual o limite da minha casa. Eu sei até onde minha casa vai, então fica mais fácil gerenciar a minha casa do que todo o bairro. E isso só é possível porque nós temos um controle, nós temos uma divisão. Aqui é a minha casa, a casa do vizinho, até onde eu posso entrar e aonde eu não posso entrar. Né? Então isso faz parte das divisões. O livro de vocês, ele também vem falar a respeito do processo histórico das divisões regionais do Brasil. Tá? Existe um cara chamado Pedro Pinchas, né? Pedro Pinchas Garg. Esse cara ele foi um dos primeiros a fazer a divisão regional do Brasil. A gente vai entender isso mais lá para frente, tá, pessoal? Estou fazendo só uma observação geral do livro de vocês. O que o nosso livro está estudando? O Pedro Pinchas, ele fez as primeiras divisões econômicas do Brasil. Tá? Depois que ele fez isso, o IBGE ele melhorou, tá? Ele aumentou as divisões, regionais do Brasil. Pedro Pinchas, ele fez o Brasil em 3 divisões regionais: Norte, Nordeste e Centro-Sul. Faz 3 primeiras divisões do Brasil. Depois do IBGE, quando ele foi criado em 1934 por aí, o IBGE criou mais 2 divisões brasileiras. Já tinha o Norte, já tinha o Nordeste. Aí aquela região que era chamada de Centro-Sul, o IBGE fragmentou ela, criando a região Sul e Sudeste e Centro-Oeste. Aí o Brasil passou a ter 5 regiões brasileiras, que foi por conta do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística que fez essa divisão, porque assim seria mais fácil a gente melhorar o planejamento do país. Tá? Aí o Pedro Pinchas foi o primeiro, depois veio o IBGE, né, fazendo aquela divisão que nós conhecemos atualmente, tá? Então é um assunto bem interessante que a gente vai conhecer, né, também como o Brasil chegou até essas divisões territoriais, certo? Depois o livro de vocês, ele vem trazer uma classificação bem interessante. Ele vem falar sobre a classificação do relevo brasileiro segundo um cara chamado Jurandir Rossi, tá? É importante nós sabermos quem foi os principais autores que fez o estudo de relevo no Brasil. Jurandir Rossi, pessoal, ele foi praticamente o último autor da geografia que estuda a parte de relevo, que no caso é chamado de geomorfologia. Antes de Jurandir Rossi, nós tivemos 2 grandes autores que fizeram também esse estudo de divisão do relevo brasileiro. O primeiro cara foi Haroldo Azevedo. A gente vai estudar esses caras, a gente vai entender como é que eles fizeram a divisão do território brasileiro em questões de relevo, tá certo? Nós tivemos primeiro o Haroldo Azevedo, depois de Haroldo Azevedo nós tivemos Asis Albissab, e depois de Asis Albissab, nós tivemos Jurandir Rossi. Professor, o que esses 3 caras fizeram na geografia? Eles foram responsáveis por estudar o relevo brasileiro e fazer as divisões. Vocês lembram quando nós estudamos, por exemplo, planalto, planícies, depressões, chapadas, chapadões, cuestas, todas essas linguagens, principalmente planalto, planícies e depressões, principalmente essas 3 divisões. Esses caras foram os responsáveis por criar essas divisões. Então nós precisamos entender também eles.
Professor, então o livro começa primeiramente a falar das divisões regionais. Exatamente. Pedro Pinchas, o IBGE. Depois do livro ele vem falar sobre as divisões do relevo brasileiro. Exatamente. Porque o relevo, lembrem disso, o relevo é uma das características que o IBGE utilizou para fazer as divisões regionais. Eu acredito que eu já devo ter falado isso para vocês. Como o IBGE, quais foram as principais características que o IBGE utilizou, professor, para fazer as divisões do estado? Como é que eu sei que eu estou saindo de um estado entrando em outro? Como é que eu sei que eu estou saindo de uma cidade entrando numa outra? Como é que o IBGE fez para fazer essa divisão? O IBGE utilizou os elementos naturais, juntamente com, antes mesmo, quando o Pedro Pinchas fez isso, eles utilizaram os elementos naturais para poder fazer essas divisões. Sejam os limites, sejam as divisas ou as fronteiras. Então, os elementos naturais foram responsáveis por fazer as divisas regionais. Por exemplo, quando a gente sai de Pedreiras e a gente sabe que entrou em Lima Campos. Claro, tem as placas, né? Tem as placas nas estradas, que elas estão em cores azuis, que ela fala limite entre Pedreiras e Lima Campos, limite entre Pedreiras e Piritoró, por exemplo. Mas para a gente poder realmente ter o entendimento que eu saí de Pedreiras e Lima Campos, só para vocês terem uma ideia, a gente passa por uma ponte. Então, quando eu passar pela ponte do Insono, eu saí de Pedreiras e entrei em Trizidela. Então, utilizaram qual elemento natural para dividir Pedreiras e Lima Campos? Pedreiras e Lima Campos utilizaram o rio Insono. E quando eu saio de Pedreiras para Trizidela, qual é o elemento natural que utilizaram? Utilizaram o rio Mearim. Quando eu saio do Maranhão e entro no Piauí, qual foi o elemento natural que utilizaram para poder fazer a divisão? O rio Parnaíba. Quando eu saio do Maranhão e entro no Pará, qual foi o elemento natural que utilizaram para fazer a divisão? O rio Gurupi. Quando eu saio do Maranhão e entro no Tocantins, qual foi o elemento natural que utilizaram? O rio Tocantins. Então, vocês percebam que ao sair do Maranhão e entrar em qualquer outro estado que faz divisa com o estado do Maranhão, os rios foram os responsáveis por fazer as divisões, né? Por ser a identidade das divisas. Então, por isso que é importante, quando a gente estuda a organização regional, a gente também estuda a organização do relevo na visão desses três autores que eu falei para vocês. O livro traz Jurandir Rossi, mas antes dele nós tivemos Haroldo Azevedo e Asis Alves. Aí é que nós chegamos no cara chamado Jurandir Rossi, tá? Para a gente poder entender, né, os planaltos, as planícies. Por exemplo, a nossa região de Pedreiras, só para vocês terem uma ideia, ela não é conhecida só por Maranhão. Nós estamos também sobre uma região de relevo chamado, nós chamamos de área do Parnaíba, né? O que é a área do Parnaíba? Só para vocês terem uma ideia, no próprio livro de vocês, ele vem colocar o nome, né, da região que nós estamos situados. Nós estamos situados praticamente na região chamada Planaltos e Chapadas da Bacia do Parnaíba. Veja bem, nós estamos no estado do Maranhão. E o Maranhão, ele está sobre dois tipos de relevo. Um é o Planaltos e Chapadas da Bacia do Parnaíba, que inclusive hoje muito conhecido no Brasil por ter uma concentração de gás natural muito bom. É tanto que nós temos aí a usina termoelétrica do Gavião aí, na região de São Lopes, em várias nossas regiões também temos as extrações aí desse gás. E também nós temos no norte do Maranhão a famosa planícies e tabuleiros litorâneos. Então veja bem, eu estou no estado do Maranhão, regionalmente falando. Mas em questões físicas de relevo, o Maranhão está localizado sobre a planície da Bacia do Parnaíba e também está localizado na planície de tabuleiros litorâneos. E isso faz parte do nosso entendimento sobre regionalização. Então, trabalhar regionalização não é só trabalhar as questões humanas, as questões econômicas, as questões sociais. É também trabalhar as questões físicas da geografia. O relevo, por exemplo. Tá?
Então é importante a gente poder conhecer isso daí. E o livro vai trazer esse entendimento. Como a geografia física, quando se trata de relevo, como essa parte da geografia física pode ajudar o nosso entendimento sobre as divisões regionais. Compreendido até aqui, pessoal? Estou fazendo só uma visão geral do livro, depois é que a gente vai entrar com mais detalhe em cada conteúdo. Alguma pergunta até aqui? E aí? Tranquilo? Tranquilo, professor. Beleza. Tem um assunto também que quando nós estivermos estudando essa parte do relevo como elemento de divisão regional do Brasil, por exemplo, nós vamos estudar também os perfis topográficos, né? Cada região do Brasil tem um perfil topográfico, tá? Que esse perfil topográfico ele vai nos ajudar a entender que cada região do Brasil ela apresenta planalto, planícies, depressões, e a gente analisa esse perfil. Perfil é tipo assim, é você analisar uma região do Brasil mais de lado, olhando o perfil dela. Se você for na página 14 e na página 15 do livro, vocês vão olhar, deixa eu pegar aqui, por exemplo, a página... Olhem na página 13. Pronto, na página 13 do livro de vocês. Vocês vão olhar assim, ó, região Nordeste, o relevo. Aí vocês vão perceber que no mapa que tem a região Nordeste, vocês vão perceber que tem uma linha em vermelho cortando, que tem do ponto A ao ponto B. Essa linha, do ponto A ao ponto B, ela é representada por essa imagem que está abaixo, que é chamado de perfil do relevo. Então, essa imagem abaixo, pessoal, vocês estão vendo o perfil da área que foi cortada pela linha. É como se o início aqui do perfil fosse o A e ele vai percorrer até o B. Então, vocês estão vendo essa linha cortada na região norte, só que vocês estão vendo ela de lado. Aí vocês conseguem visualizar como é o relevo dessa região que a linha está cortando. Isso é chamado de perfil topográfico. É para a gente entender como é essa região, tá? É bem interessante. Ela vai, ó, o perfil ela vai desde o Rio Parnaíba praticamente até o oceano, tá? Então eles pegaram aqui a metade da linha, aonde passa o Rio Parnaíba, ó, que é entre o Maranhão e o Piauí. Então eles pegaram desde a meta do Rio Parnaíba até o oceano e mostraram para a gente o perfil. Então a gente vai conhecer isso aí também, tá? Porque faz parte dos nossos estudos, dos nossos entendimentos sobre essa questão de relevo. Beleza? Aí o livro, ele também vem trazer as questões climáticas. Professor, vamos também estudar clima? Exatamente. Olha só, o livro de vocês começou falando de regionalização. Depois o livro começou falando de... continuou falando de relevo. E agora ele está falando de clima. Porque o clima ele também é importante para termos e para construirmos um entendimento sobre divisões regionais ou divisões como um todo do mundo, a divisão, algumas divisões no Brasil, na América do Sul, não importa. O clima também é utilizado para fazer as divisões. Por exemplo, quais são os países que fazem parte da zona climática temperada? Aí você pega lá os Estados Unidos, por exemplo. O Brasil. Não, o Brasil está dentro da zona climática equatorial e principalmente da zona climática tropical, né? É onde o Brasil praticamente, predominantemente, o clima brasileiro é tropical. Então a gente cria o entendimento de localização e também de divisão, né? A localização do país em relação às questões climáticas. O clima também faz parte, né, desse processo. É claro que ao estudarmos a diversidade climática do Brasil, a gente também vai relembrar de algumas situações que são chamadas de elementos e fatores do clima. É importante a gente também relembrar disso daí. Os elementos e os fatores climáticos. Mas, professor, o que seria exatamente esses elementos, né, e fatores climáticos que a gente estuda? Que a gente já estudou, vocês já estudaram isso lá no 6º ano, se vocês vão lembrar. Só para lembrá-los, os elementos do clima
são exatamente o quê? Temperatura, radiação, pressão e umidade. Esses são os elementos do clima. E os fatores climáticos? Aí nós temos latitude, altitude, correntes marítimas, aí nós temos massa de ar, maritimidade, continentalidade. Esses são os fatores. Para que eu preciso saber disso daí e relembrar isso daí? Para eu poder entender sobre clima, eu preciso primeiro estudar sobre fatores e elementos do clima e como cada um funciona. Por isso que eu digo para vocês, é um conteúdo resumido no livro, mas quando a gente passa a estudar ele, muitas coisas a gente tem que relembrar e estudar novamente para a gente poder compreender, tá? Então o livro ele também vem falar sobre esse assunto, sobre a importância do clima, principalmente o clima brasileiro. Depois ele vem falar sobre os principais tipos de clima e também vamos estudar um pouco dos climogramas, que os climogramas eles nos ajudam a entender sobre as características de cada clima. Os climas que chovem mais, os climas que chovem menos, os que fazem mais frio, os que fazem mais calor, os que têm amplitude térmica mais elevada ou mais baixa. Então a gente vai entender isso daí também nesse conteúdo. Perfeito? E aí, pessoal, não seria diferente, o livro de vocês também vem falar, como ele já falou de regionalização, de relevo, de clima, ele também vem falar, é claro, de domínios morfoclimáticos. Quando vocês escutarem esse nome, domínio morfoclimático, vocês vão lembrar de um autor que, inclusive, eu já falei o nome dele, Aziz Al-Bissab. Aziz Al-Bissab, que foi um geógrafo, que ele criou a classificação chamada de domínios morfoclimáticos. E o que é isso, professor? Quando eu estiver estudando domínios morfoclimáticos, o que é isso, professor? Eu estou exatamente analisando uma região, por exemplo, vamos estudar o domínio morfoclimático do estado do Maranhão. Quando eu falar isso para vocês, eu estou me referindo ao quê? O que eu vou estudar dentro do estado do Maranhão em relação aos domínios morfoclimáticos? Eu vou estudar bioma, clima, relevo, solo, recursos hídricos e a presença do homem. Eu vou estudar esses 6 elementos dentro de uma região. Então, domínios morfoclimáticos do Maranhão. O que eu vou estudar? Quando eu estiver estudando os domínios morfoclimáticos do Maranhão, o que eu vou estudar? Eu vou estudar o clima do Maranhão, eu vou estudar o bioma do Maranhão, o solo do Maranhão, eu vou estudar os recursos hídricos do Maranhão, eu vou estudar a relação humana, tá, do Maranhão. Então, eu vou estudar todos os elementos físicos que compõem a paisagem do estado do Maranhão. Quem fez essa divisão foi Aziz Al-Bissab. Foi ele que criou, porque era tipo assim, o cara chegava e estudava o bioma, o cara chegava e estudava os recursos hídricos, o outro chegava e estudava o clima, o outro estudava o solo, o outro estudava o homem. E Aziz Al-Bissab pegou e falou o seguinte, vamos acabar com essa divisão aí, vamos fazer uma só. Então, quando eu for estudar o estado, eu vou estudar o domínio como um todo. Então, domínios morfoclimáticos. Eu estudo todos os elementos que compõem aquela paisagem. Relevo, solo, clima, vegetação, recursos hídricos e ação humana, tá? Dentro de um determinado local. Aziz Al-Bissab criou essa divisão, essa forma de estudar o espaço geográfico. A gente vai também conhecer, tá, a visão dele. Aí nós temos, no Brasil, alguns domínios morfoclimáticos. Nós temos o domínio amazônico, os mares de morros, nós temos o cerrado, tá? Nós temos o da Caatinga, tá, pessoal? Nós temos os domínios das araucárias, os domínios das pradarias, tá? E nós temos também as regiões de transição. Pessoal, domínios morfoclimáticos não é os biomas brasileiros, tá bom? Os biomas brasileiros fazem parte dos estudos dos domínios morfoclimáticos. Os biomas é um dos elementos que nós estudamos dentro dos domínios morfoclimáticos. Não esqueçam disso, porque tem gente que confunde. Quando vai estudar os domínios morfoclimáticos, pensa que a gente está estudando os biomas. Porque os mapas, tem os mapas que mostram para a gente os domínios morfoclimáticos e tem uns mapas que mostram os biomas do Brasil. Quando você olha os dois mapas, domínios morfoclimáticos e biomas, vocês percebem que os mapas são bem parecidos.
mas a gente não pode se confundir. Mapa de bioma é uma coisa, o bioma a gente só estuda o bioma, a vegetação predominante, as características da vegetação e assim por diante. Os domínios morfoclimáticos eu estudo tudo. O bioma, todas as suas características, os recursos hídricos, todas as suas características, o clima, o relevo, o solo e o homem, todas as suas características. Traduzindo, bioma é o estudo só da vegetação. Domínios é o estudo detalhado de todos os elementos naturais que compõem aquela paisagem. Beleza? Então a gente vai procurar também conhecer isso daí. Aí o livro ele caminha, né, finalizando aí sobre a questão do Brasil e a proteção da biodiversidade brasileira. A gente estuda o Código Florestal Brasileiro, o Sistema Nacional de Unidade de Conservação, Unidade de Proteção Integral, Unidade de Uso Sustentável, tá? Professor, qual a diferença de uma unidade de proteção integral para uma unidade de uso sustentável? Isso aqui é interessante. Tem a ver com aquela linguagem de preservação e conservação. Quando eu digo que nós temos que preservar algo, significa que eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que tornar uma área intocável, né? Se ela está preservada, ninguém pode utilizá-la, ninguém pode extrair nada dela. Ela é uma área intocável, está preservada. Agora, se eu falar assim, aquela área vai ser conservada, é uma área que eu posso sim utilizá-la, extrair seus recursos, mas de forma consciente, de forma sustentável, extrair só o necessário, e o que eu extrair eu tenho que repor, né? Então, essa é a divisão, é a diferença. Unidade de proteção integral são as áreas de proteção ambiental, áreas que a gente não pode entrar ou utilizar, elas são apenas utilizadas para pesquisas. E as unidades de uso sustentável são as áreas de conservação, são parques, tipo o Parque Beno Lago, aqui em Pedreiras, que é o Parque Seringal, é uma área de conservação, a gente pode entrar, pode utilizar. Se ali fosse uma área de proteção integral, a gente não poderia entrar nela. E aqui no livro a gente vai conhecer as principais áreas do Brasil, tá? E suas importâncias, por que elas foram criadas, por que elas foram construídas. Tem também as unidades de conservação brasileira. Agora tem muitas unidades de conservação no Brasil. E a gente tem que conhecer um pouquinho dela. E no finalzinho ele fala também sobre a biopirataria no Brasil, né? Professor, biopirataria, o que é exatamente isso? A biopirataria é um dos maiores problemas que o lado ambientalista vem sofrendo, tá? A biopirataria, pessoal, é exatamente o quê? É aquela área que a Polícia Federal, o IBAMA, a Polícia Ambiental Militar e vários outros órgãos de fiscalizações ambientais, né, procuram todos os dias fazer as fiscalizações. Biopirataria é exatamente um assunto relacionado à caça predatória, vamos colocar assim, a venda de espécies raras, de espécies em perigo de extinção, tá? Sejam elas espécies vegetais ou animais. Então, isso é a biopirataria. É a biopirataria da caça predatória, que nós acompanhamos aí todos os dias, tá? Então, a gente vai praticamente conhecer. Então, o livro de vocês, na unidade 2, ele vem falar exatamente disso. Regionalização, depois ele fala sobre o relevo, depois ele vem falar sobre o clima, depois ele vem falar sobre os domínios morfoclimáticos e finaliza com os estudos sobre a biodiversidade. Tá? Então são 5 conteúdos incríveis que vamos estar estudando aí dentro aí da nossa nova área de estudo. Tranquilo, meus queridos? Até aqui tudo bem? O que vocês dizem aí? Perguntas? Nenhuma pergunta até agora, professor. Tranquilo, né? Então, a gente vai entrar um pouquinho aqui no livro de vocês, tá? Só para a gente poder já fazer essa primeira interação, tá? E dependendo aqui de quando a gente finalizar aqui, a gente já pode fazer o encerramento da nossa aula. Então, inicialmente, o livro de vocês, ele vem falar exatamente do processo de regionalização, tá? Então, vamos entender o que seria esse processo de regionalização, tá bom? Vamos compreender isso daí. A regionalização,
e regiões e regionalização do mundo. Primeiramente, entenda, é o primeiro conteúdo que a gente vai caminhar aqui na nossa aula. Com mais a profundidade na próxima aula, tá? Então, o primeiro assunto, ele vem falar sobre regiões e regionalização. Aí o livro de vocês coloca isso aqui, ó. Página 3, tá? Primeira página do livro. O que é regionalização? Aí ele fala, por que dividimos o espaço em regiões? Aí ele vem colocar que a regionalização consiste na divisão de um espaço territorial, tá? Significa a divisão das regiões. No caso, território, significa o quê? O que significa território? Lembram lá dos conceitos de geografia. Território significa uma divisão política. É uma divisão aonde dentro dela é representado, né, por uma, tipo assim, é uma região que tem um governador, tem um presidente, tem um prefeito, por exemplo, território de Pedreiras, território do Maranhão, o território brasileiro. Então, são áreas que têm suas divisões políticas, têm suas organizações políticas, tem um representante político, tem as atividades econômicas, tem as atividades sociais, culturais, né? Então, isso são as divisões territoriais. Por isso que foi importante fazer essas divisões. Por quê? Por exemplo, a cultura do Piauí é uma, a cultura do Maranhão é outra, a cultura do Pará é outra. Então, cada território tem suas identidades. Identidade significa suas culturas, seus costumes, tá? Então, por isso a necessidade de fazer as divisões, para que cada região tivesse o seu próprio planejamento, planejamento que vai ser executado pelo governador, pelos prefeitos, pelos vereadores, pelos deputados estaduais e assim por diante, tá? Então, ó, em critérios previamente estabelecidos, em áreas menores, que são chamadas de regiões, por exemplo, as regiões possuem particularidades que as diferenciam uma das outras. Dessa forma, a regionalização pode apresentar diversas escalas geográficas, pois é possível regionalizar todo o espaço do planeta, um continente, um país, um estado ou até mesmo uma cidade. Então, quando eu falar em regionalização, estou falando sobre as divisões territoriais. O que acontece? Só para vocês terem uma ideia, ele falou aqui sobre regiões de local para global. Só para a gente ter um entendimento, ó. Eu tenho a divisão da cidade de Pedreiras, eu tenho a divisão do estado do Maranhão, onde Pedreiras está localizado, eu tenho a divisão do Nordeste, onde o estado do Maranhão está localizado, e o Nordeste está localizado dentro da região, ou melhor, dentro do território brasileiro. Então, local Pedreiras, né? Depois estado, depois região, Nordeste, e depois, uma escala nacional, eu tenho o Brasil, tá? Então, divisões, regionalização, é a divisão do território brasileiro, por exemplo, ou a divisão do mundo. Por meio das regiões, por meio das divisões regionais, eu sei quando eu estou saindo de uma cidade para outra, quando eu estou saindo de um estado para o outro, quando eu estou saindo de um país para o outro, quando eu estou saindo de uma região para outra. Quais são as 5 regiões brasileiras? Nós temos a região norte, a região nordeste, a região centro-oeste, a região sudeste e a região sul do Brasil. O Brasil tem 5 regiões. Dentro de cada região nós temos os estados. E cada estado tem suas cidades. Tudo isso é dividido. Tudo isso é organizado em divisões. Para quê, professor? Para a gente ter um melhor planejamento cultural, econômico, social, ambiental, tá? Para a gente ter um melhor controle dos avanços, do que entra, do que sai, né? Para a gente ter um melhor controle de cada região. Imagine se nós não tivéssemos isso. Seria uma bagunça. A gente não sabia onde era Pedreiras, onde era Lima Campo, onde era Trizidela, onde era o Maranhão, onde era o Piauí. Então nós não teríamos um controle, tá? E essas divisões, ela vai servir para isso. Mas, professor, como tudo isso começou? Como tudo isso foi pensado? Como é que o homem pensou em dividir o território?
Nós temos 4 correntes. Quando eu digo correntes, eu estou me referindo a 4 contextos de divisões do território. O livro de vocês em colocar isso. Nós temos, vocês podem até marcar no livro de vocês aí, ó. Ele fala assim, ó, as várias formas de regionalizar o espaço mundial. Olha só, as várias formas de regionalizar o espaço. Ele coloca, ó, a regionalização do espaço mundial pode ocorrer de diferentes formas, pois existem inúmeros critérios que podem ser utilizados. Olha só, critérios. Critérios de quê, professor? De regionalizar o espaço mundial. E esses critérios são chamados também de momentos, né, que foram utilizados para fazer as divisões. O primeiro, nós temos a divisão física ou natural. Essa forma de fazer a divisão regional, vocês até já conhecem, que eu utilizei como exemplo os rios, por exemplo. Os rios que foram utilizados para fazer as divisões de um território para o outro, né, de uma região para outra. Maranhão, Piauí, Rio Parnaíba, entre eles dois. Tá? Então, um dos critérios para se fazer as divisões regionais são as divisões físicas ou naturais. Seja um bioma, seja um rio, um relevo, né? E assim por diante. Só para vocês terem ideia. Sabe o que separa o Piauí do estado do Ceará? É um relevo chamado Serra Grande. Tá? A Serra Grande é a serra que faz a divisão do Piauí e do Ceará. É tanto quando você começa a subir a Serra Grande, bem no início da serra tem uma placa, divisão do Piauí com o Ceará. A divisão fica bem na subida da serra. Passou daquela placa, está em cima da serra, você já está na região do Ceará. Tá? Os biomas também ajudam a fazer a divisão. No Ceará eu tenho a Caatinga. No Piauí eu tenho um cerrado, por exemplo. Tá? Então eu entendo também por meio do bioma essa divisão de um estado para o outro. Então a divisão física ou a divisão natural, ela também é utilizada para se fazer isso. Existe uma outra divisão, depois eu faço a leitura para vocês. Existe uma outra divisão, ó, chamada de divisão histórico-geográfico. Essa divisão histórico-geográfico, ela tem a ver com as primeiras civilizações, né? Com as consequências da expansão humana, vamos colocar assim. Por exemplo, vocês lembram da parte de história da divisão europeia, né? Dos francos, dos povos anglo-saxônicos, dos vinques, né? Aí você vem para a América pré-colombiana, você tem os astecas, você tem os maias, você tem os incas. Aí no Brasil você tem as comunidades indígenas. Cada comunidade indígena pertencia a uma determinada região. Na África você tem os aborígenas, você tem os povos egípcios, tá? E assim você vai. Na América do Norte também você tem as comunidades indígenas. E assim, por todo o mundo, inicialmente nós tivemos civilizações que criaram suas marcas históricas e geográficas. E que essas civilizações, hoje, elas representam historicamente as regiões mundiais. Se eu falar para vocês, onde é que ficam os povos egípcios? Ah, fica lá no Egito, na África. Ah, mas lá em Veneza, nos Estados Unidos. Desculpa, tô ficando doido. Lá nos Estados Unidos, em Las Vegas, negócio de Veneza, tô ficando doido. Lá em Las Vegas, nos Estados Unidos, lá tem as pirâmides, tem a esfinge, mas lá não é o Egito, lá não é a África. Lá é uma área turística, considerada uma das áreas mais turísticas do mundo, tá? Mas lá tem as identidades do Egito lá na África. Mas Egito, África, povos egípcios estão lá na África. Então é uma identidade daquela região. Então isso também serve como divisão de regiões, divisões mundiais, tá? Se vocês fizerem uma pesquisa sobre a quantidade de comunidades indígenas, quais são as comunidades indígenas e as localizações de cada comunidade indígena, vocês vão perceber que cada uma representa um espaço dentro do território brasileiro, entendeu? E foi histórico, inicialmente, antes do processo de colonização,
As divisões, antigamente, eram feitas pelas comunidades indígenas. Cada comunidade indígena representava um determinado território. Uma comunidade não poderia entrar na outra comunidade, sem permissão. Se entrasse, nós tínhamos aí os conflitos, né, entre comunidades. Então, essa era uma forma também de fazer essas divisões regionais. Lá na frente, o livro de... Fala, meu querido. O senhor poderia explicar de novo a divisão histórica e geográfica, porque eu não entendi muito bem. Posso. Já que eu volto, eu vou fazer a leitura na íntegra e explico novamente para vocês. Aí tem mais duas divisões que são importantes. Tem a divisão socioeconômica, tá? Que ela também foi importante para fazer essas divisões. Por exemplo, quando é que as divisões socioeconômicas elas iniciaram? Principalmente na Guerra Fria, né? Quando vocês estudam a Guerra Fria, por exemplo. A Guerra Fria ela fez várias divisões pelo mundo, e uma delas é chamada de divisão Norte-Sul, por exemplo. Significa que no período da Guerra Fria, só para vocês terem uma ideia, os países que ficavam na região norte, né, se vocês olharem na página 4, vocês vão observar o mapa e tem umas linhas fazendo a divisão, tá? Então, tem dois mapas lá, a divisão histórico-geográfico e a divisão econômica. Aí eu vou falar mais ou menos um pouco sobre a divisão histórico-geográfica. A divisão econômica ela poderia ser dividida em países do norte e países do sul. Significa que os países que estavam ao norte são países ricos e os países que estavam ao sul são países pobres, tá? Essa divisão ela praticamente surgiu ali por consequência da Guerra Fria e tudo, e fez essa divisão, né, de riquezas. Os países desenvolvidos e ricos estavam ao norte, os países subdesenvolvidos e pobres estavam ao sul. Por exemplo, o Brasil, a América do Sul como um todo, foi classificado como países do sul, países pobres, países subdesenvolvidos, que também foram chamados de países de segundo ou países de terceiro mundo, né? Essa é chamada de divisão socioeconômica, que hoje nós não temos mais essa divisão norte-sul. Nós temos divisões relacionadas em blocos econômicos, né? O Brasil que pertence aí ao Mercosul. Então, são blocos que se organizam economicamente, tá? Então, a gente vai entender isso depois, é claro, cada passo nessa situação, tá? Voltando na página de vocês, eu vou fazer uma leitura que o livro vem colocar como exemplo. Por exemplo, ó, divisão físico-natural. O que o livro coloca? São usadas como critério as características naturais do espaço, como o relevo, os domínios climáticos, os domínios de vegetação, né, os continentes e as zonas térmicas da Terra. Então, esses elementos, eles são utilizados para fazer as divisões territoriais. As divisões históricas, geográficas, eles falam assim, ó, leva-se em conta o processo histórico de formação da sociedade, desde as primeiras civilizações até a expansão marítima, colonização europeia e conquista de novas terras. Por exemplo, só para vocês terem uma ideia, quem colonizou a América do Sul e quem colonizou a América do Norte? A América do Sul, principalmente o Brasil, nós temos um reflexo de Portugal, dos portugueses. E a América do Norte, nós temos, principalmente nos Estados Unidos, o reflexo dos espanhóis. Consequentemente, o Brasil ele cresceu sobre uma característica, tipo corrupção. A corrupção é uma característica do processo de colonização portuguesa no Brasil. O Brasil ele tem um processo de corrupção porque isso é histórico, foi a forma como ele foi colonizado, por meio de corrupções. Tá? A América do Norte tem uma colonização diferente. Lá eles foram colonizados por espanhóis, no caso dos Estados Unidos. Então eles tiveram costumes diferentes. Não é que lá não tem corrupção, não tem. Mas é menor comparado ao Brasil. Fala, meu querido. Se eu não me engano, os Estados Unidos foi colonizado pela Inglaterra, na verdade. Também, mas consequentemente os espanhóis tiveram mais intensidade. Mas a Inglaterra, ela foi responsável pela criação, pela organização política do território dos Estados Unidos. É tanto que a própria Constituição, a Constituição norte-americana tem todo o reflexo da Inglaterra, tá?
mas os espanhóis também tiveram uma grande intensidade dentro daquele território norte-americano. Mas, enfim, a gente sabe que são questões históricas, espanhóis, portugueses, ingleses, holandeses, enfim, todos eles passaram por aqui. Mas essa é a diferença. É porque quando a gente estuda a questão histórico-geográfico, o que acontece? Nós ainda temos reflexo, né, desses grandes países que fizeram parte do processo de colonização. Então, quando eu falo divisão regional por questões de colonização, nós sabemos que quem colonizou o Brasil, por exemplo, os portugueses. Aí você tem os outros países que pertencem à América do Sul. Quem fez o processo de colonização deles? Os espanhóis, tá? Então nós temos divisões em cada região. Pessoal, segure só um pouquinho, porque estão batendo bem aqui no portão. Eu quero saber o que é. Ninguém geralmente bate aqui. Rapidinho. Então vamos lá. Um rapaz aqui querendo me dar uma água. Eu não comprei nenhuma água. Enfim, pessoal. Então, voltando aqui para o livro de vocês, tá? Então, a divisão territorial, quando a gente utiliza a questão histórica e geográfica, o exemplo melhor é esse, né? Por que nós fomos colonizados? Por exemplo, São Luís, só para vocês terem uma ideia, São Luís foi colonizado por franceses, né? Já outros estados brasileiros, a maioria por portugueses, alguns tiveram presença de holandeses e espanhóis, mas o Maranhão em si, tivemos uma presença maciça dos franceses, tá? Então, por aí vocês conseguem entender que também dentro das divisões regionais, utilizamos o contexto histórico, entendeu? Para a gente poder fazer essas divisões, essas associações. É interessante, tá? Olha aqui, ó. Desta forma, ó, no livro de vocês, pode-se regionalizar a América em América anglo-saxônica, tá? Que no caso, pessoal, a América anglo-saxônica é exatamente a América que corresponde aos Estados Unidos, ao Canadá, a parte norte ali do México, né? Mas principalmente Estados Unidos, onde predominou a colonização inglesa. E é justamente o que o nosso amigo estava falando, né? Predomínio da colonização dos ingleses, quem eram? A Inglaterra, naquele período, tá? Então, predominantemente foram eles. E em América Latina. Quem é a América Latina? A América Latina é todos aqueles países das Américas, sejam do norte ou do sul. Só tira 2 países, Estados Unidos e Canadá. Tirando os Estados Unidos e o Canadá, todos os outros países pertencem à América Latina. Quando eu falar em América anglo-saxônica, eu me refiro só aos Estados Unidos e ao Canadá, que ali predominantemente foi colonizado pelos ingleses. E toda a América Latina, nós temos o predomínio de quem? De espanhóis e portugueses. Não quer dizer que eles também não conseguiram entrar lá. Conseguiram, mas irrisório, né, a presença deles. E na América Latina, nós tivemos a presença de 2 grandes culturas, né? No caso, espanhóis e portugueses, em lugares com mais presença dos portugueses e em outros lugares com mais presença dos espanhóis. Aí eu coloco aqui, ó, que o mundo também pode ser dividido em velho mundo, formado pela Europa, Ásia e África, tá? E novo mundo, descoberto por Cristóvão Colombo em 1492, né? Formado pelas Américas, e o novíssimo mundo, né? Descoberto por Jean Cook em 1770, que é formado pela
Oceania, tá? Então são outras divisões interessantes, o velho mundo, o novo mundo e o novíssimo mundo, tá? O que significa isso? Que o velho mundo é aquele que tinha a Europa como centro de tudo. Europa, a Ásia e a África eram os únicos países que eram conhecidos naquele tempo. Os demais estavam isolados. Aí o novo mundo, depois de Cristóvão Colombo, 1492, século XV, com as navegações, Cristóvão Colombo vem e encontra, né? Não vou dizer descobriu, mas encontra as Américas, né? Então aí já começa a ampliar a nossa visão de mundo. E depois, em 1770, já no século XVIII, né, praticamente quase no final, James Cook encontra, né, a Oceania. Claro que antes já tinham visto, já conheciam a Oceania como um todo, Pero Vaz de Caminha e vários outros grandes autores aí já retratavam que a Oceania já foi conhecida há muito tempo, mas oficialmente a partir desse ano, tá? Então é uma forma também de divisões. Quando se fala em expansão marítima, a expansão marítima ela contribuiu bastante, né, para que nós pudéssemos termos um entendimento melhor sobre as divisões mundiais, tá certo? E aqui, ó, a divisão socioeconômica, né? Vamos entender aqui, ó. São utilizados, ó, como critério os diferentes níveis de desenvolvimento do país. Antes nós tínhamos a seguinte divisão. Nós tínhamos países de primeiro mundo, segundo mundo e terceiro mundo. Isso acabou. Essa linguagem não existe mais. Hoje nós temos países desenvolvidos, subdesenvolvidos e em desenvolvimento. Essa é a nossa linguagem atual. Os desenvolvidos são os países ricos, aqueles que nós chamamos de países de primeiro mundo. Os países subdesenvolvidos eram aqueles países de segundo mundo, né, países que são praticamente países pobres, tá? E os países em desenvolvimento, né, que atualmente foi criado isso, porque são os países que ficam ali em área de transição, né, países que estão praticamente crescendo, tá? Aqueles que eram chamados de terceiro mundo eram os países piores, o país mais pobre que tinha. Tanto não se utiliza mais isso hoje. Mas, enfim, olha o que o livro de vocês fala aqui. Ó. De acordo com esse critério, a Terra pode ser dividida em dois blocos. Países do norte, são chamados de países ricos, e países do sul, são chamados de países pobres. Durante a Guerra Fria, existiu a regionalização dos países em capitalista e socialista, que vocês lembram que foi o conflito entre Estados Unidos, que representava o capitalismo, e a Alemanha, né, que representava o socialismo. Né? Então você tinha aí basicamente um conflito, né, a União Soviética, né, que também estava ali nesse impasse, aí você tem o Muro de Berlim, que era a principal identidade entre a Alemanha Oriental e Ocidental, que era o marco do conflito capitalista e socialista, né? A maior potência, a Rússia e os Estados Unidos nesse confronto, e que essa também era uma divisão socioeconômica. Por quê? Porque ali, no período da Guerra Fria, onde você tinha duas grandes superpotências, o que eles estavam disputando? Eles estavam disputando pela hegemonia do mundo. Tipo, quem ganhasse iria ter o poder econômico de controlar o mundo. E quem ganhou foi, claro, o mundo capitalista comandado pelos Estados Unidos, que é tanto que até hoje é a maior potência econômica do mundo e que tem grandes influências nas organizações políticas mundiais. Mas qual é que todos nós deveríamos falar, representado por quem? Pelos Estados Unidos, tá? Então nós temos aí essas influências. E ainda o livro coloca que há divisão por blocos econômicos, como eu falei para vocês, União Europeia, Mercosul, NAFTA, OCDE e outros. Esses blocos são grupos de países que se reúnem para poder formar uma economia mais segura, mais sólida, tá? Então, na questão socioeconômica, nós temos várias divisões, né, que nós procuramos aí compreender melhor, né, dentro desse contexto, tá? Então, além da primeira divisão norte-sul, depois as divisões do mundo capitalista, do mundo socialista, e por último, as divisões de blocos econômicos.
né, que os blocos econômicos, eles surgiram juntamente com a globalização. E a globalização, ela surgiu depois que a Guerra Fria encerrou, né? Por volta de 1991, quando acaba definitivamente a União Soviética, que são os países vermelhos que representavam o socialismo, a partir dali o capitalismo reina e a globalização chega com mais intensidade. E os países começaram a se organizar em blocos econômicos, grupos econômicos, o grupo do euro, né? O Mercosul, que nós temos aí o Brasil como um dos principais países, tá? O NAFTA, lá para a região norte-americana, representado pelos Estados Unidos, e assim por diante. Então, cada bloco econômico tem seus países representantes, sua própria moeda. Tipo, já se perguntaram por que nós podemos estudar na Argentina, por que nós podemos estudar no Uruguai, no Paraguai, sem se preocupar com passaporte, sem se preocupar com essas coisas tremendas aí. Por exemplo, se eu for para os Estados Unidos, eu tenho que passar por um processo burocrático muito grande, passaporte, de autorização, de um monte de coisa. Se eu for para a Argentina, eu vou até caminhando, né? Se eu for para o Paraguai, eu vou até caminhando. Eu nem preciso pedir autorização. Por quê? Porque o Brasil pertence ao Mercosul, o Paraguai, a Argentina também. Então, quando um país pertence ao mesmo bloco econômico, existe um fator chamado de livre passagem. Eu posso ir para o outro país que faz parte do mesmo bloco econômico sem pedir autorização. Isso faz parte da organização dos blocos econômicos. É importante a gente saber disso, tá? E para finalizar, lá na página 4, ele coloca assim, ó, que a regionalização mostrada no mapa ao lado utiliza o critério socioeconômico para dividir o mundo em duas regiões. Sul, onde estão os países em desenvolvimento, né? E o norte, onde estão os países desenvolvidos. Tá? Apesar de serem denominados região norte e região sul, essas áreas não correspondem apenas às áreas do hemisfério. É importante vocês lembrarem disso daqui, ó. Divisão norte-sul não é a divisão do hemisfério norte e do hemisfério sul. Se vocês forem analisar, tem muitos países que pertencem ao hemisfério sul que estão dentro da divisão norte. Por exemplo, a Austrália. A Austrália está no hemisfério sul, mas ela pertence aos países da divisão norte. Porque essa divisão norte-sul é uma divisão econômica. Não é uma divisão de hemisfério, uma divisão cartográfica, vamos colocar assim. Tá certo? Então, a divisão cartográfica é uma, a divisão econômica que é uma outra. Tá? Aqui eles querem apenas representar os países que são mais ricos, os países que são mais pobres. Tá bom? Ó, nessa regionalização, há países desenvolvidos no norte e no hemisfério sul. Austrália, Nova Zelândia, por exemplo. Né? E muitos países em desenvolvimento no hemisfério norte, como o México e a Índia. O México e a Índia, se você for analisar, eles estão no hemisfério norte. Mas na divisão norte-sul, eles estão no hemisfério, ou melhor, na divisão sul dos critérios econômicos, tá? Então não se confundam. Numa questão de prova, por exemplo, eu posso simplesmente colocar essas imagens que vocês estão vendo aí no livro de vocês e pedir para vocês me classificarem. Que critério de divisão eles estão utilizando? É um critério físico natural? É um critério histórico-geográfico? É um critério socioeconômico? Né? Explique. Então, eu posso colocar uma questão. Estou dando uma questão para vocês aí no futuro, a prova que a gente vai poder fazer. Né? Eu posso pedir, colocar essas imagens e pedir para vocês me classificar. Qual tipo de critério de divisão territorial eles utilizaram para poder representar essa mapa. Se eu coloco essa mapa bem aqui, que tem essa linha vermelha dividindo o hemisfério norte e sul, qual critério de divisão foi utilizado aí? Foi o critério socioeconômico, para dividir os países norte ricos e os países sul pobres. Vamos colocar assim, desenvolvidos ou subdesenvolvidos, ou em desenvolvimento. Tá ok? Então, pessoal, a gente para por aqui o nosso conteúdo de hoje. Na próxima aula, nós vamos iniciar da página 5 e vamos estudar até a página 7, praticamente, tá?
incluindo aí aquela próxima atividade. Vamos até, na verdade, até a página 7. Vai entender, né, essas divisões regionais do Brasil, né, desde o início de tudo, desde Pedro Pinchas, né, até as divisões do IBGE e tudo. A gente vai criar o entendimento sobre as divisões regionais do Brasil, como foi dividida, datas, momentos históricos. Tranquilo? Perfeito, pessoal? Até aqui